Então, bom dia a todos a mais uma aula de MEI 23, Mecânica dos Fluidos. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 3 e finalizar o capítulo 3, que o que falta para a gente finalizar o capítulo 3 é fazer o estudo da equação do princípio de conservação da energia quando a gente não trabalha com o atrito no escoamento, não há presença de alguma máquina e a troca de energia por trabalho ou calor. Então, do princípio de conservação da energia, nós temos essa forma, Q ponto menos WE ponto menos W Ni ponto é igual a variação da energia dentro do volume de controle mais o fluxo de energia que entra no volume pela superfície de controle no volume de controle e o que sai pelo volume de controle, do volume de controle na superfície de controle. Essa forma foi apresentada para vocês na aula anterior. As hipóteses simplificadoras que nós fazemos é o quê? Escoamento em regime permanente. Quando falamos de escoamento em regime permanente, é o quê? Todas as propriedades não variam no tempo. Ou seja, tudo que acontece dentro do volume de controle, ela não vai variar com o tempo. Então, não tem nada aumentando ou diminuindo com relação ao tempo. Então, essa parcela, a primeira parcela do lado direito da igualdade, desaparece. Segunda hipótese que nós fazemos é trabalhar em escoamento incompressível. Isso é o quê? Mach menor que 0,3. Mach menor que 0,3 é um escoamento incompressível, ou também quer dizer o quê? Que a minha massa específica é constante. Ou seja, esse ρ aqui pode sair para fora da integral do superfície de controle. A terceira hipótese simplificadora é escoamento vale ao longo de uma mesma linha de corrente. A gente trabalha com isso para facilitar os nossos cálculos. Depois, hipótese simplificadora número 4, desprezar os efeitos viscosos. Desprezando os efeitos viscosos, a gente despreza o quê? Esse trabalho viscoso aqui, o W.ni. Despreza esse aqui. Ausência de trabalho de eixo é o W.e, que a gente despreza. E ausência de troca de calor entre 1 e 2 é o Q ponto. Então, aqui está demonstrado aqui abaixo para vocês. Como é que vai ficar a equação? Ou seja, o que nós vamos ter? Apenas a última parcela da igualdade. Como aqui é igual a zero, o ρ também cancela. E como não há ganho de energia, ou perda de energia, a minha energia interna também vai continuar sendo constante da entrada e saída. Então, ela também sai para fora sem nenhum problema. Ou seja, ela é cancelada sem nenhum problema. Ou seja, o que vai acontecer? Como a gente tem uma entrada e uma saída, por ter falado que a gente vai trabalhar numa mesma linha de corrente, então, tudo que entra é igual a tudo que sai, que é uma constante. Ou seja, a gente vai ficar com P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ. Isso podemos representar em linha de energia por P sobre gama, V ao quadrado sobre 2G mais Z. Isso em metro, isso dá em metro. Por que a linha de energia? Que considera todas as três parcelas da igualdade. Pressão, velocidade, energia de pressão, energia cinética e energia potencial. Então, é a nossa energia total na entrada e a energia total na saída. Quando eu falo em linha piezométrica, eu já desprezo a energia cinética e só estou falando sobre a energia de pressão e a energia devido à altura, energia potencial.
Conseguiram entender os conceitos? O conceito como chega na equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli a gente trabalha quando não há atrito e nem nem há transferência de calor. Tudo bem? Então, vamos entrar no nosso exercício 5. Uma mangueira de incêndio de 10 centímetros com um bocal de 3 centímetros descarrega 1,5 metro cúbico por minuto de água para a atmosfera. Considerando o escoamento sem atrito, encontre a força Fp, a força do parafuso, exercida pelos parafusos dos flanges para prender o bocal na mangueira. Então ele quer saber o quê? Para que esse bocal fique preso na mangueira, que tem um diâmetro de 10 centímetros, vai ter que ser flangeado, o parafuso vai ter que ser flangeado e vai ter que suportar que força para que ela não saia da mangueira. Porque, como a gente tem um escoamento, vai haver uma pressão que vai ser aplicado aqui no bocal devido ao escoamento, ao movimento do escoamento. Então, nós temos a pressão P1 aqui bem no bocal, provocado pelo escoamento. Aqui a força FP eu coloquei dividido por 2, porque eu só estou mostrando 2 parafusos, mas se eu tivesse mais parafusos, seria a força FP dividido pelo número de parafusos. E na saída eu tenho o quê? A pressão atmosférica, que foi para onde que vai ser lançada a água, para a atmosfera. Então, das hipóteses simplificadoras, ele está em regime permanente, porque não falou nada de tempo, a propriedade variar em tempo, escoamento é incompressível, ou seja, nós estamos trabalhando com a água, que é um escoamento incompressível, escoamento unidimensional, por causa que ele só tem, o escoamento só se movimenta na direção X, escoamento sem atrito, sem presença de máquina e sem troca de calor. Então, WNI igual a zero, WE igual a zero e Q igual a zero. Portanto, a gente chega ao quê? Isso aqui quer dizer o quê? Nós vamos trabalhar com a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é para qual dos princípios de conservação que a gente utiliza? Para o princípio de conservação da energia. Ele pega aquela nossa equação de forma genérica e simplifica para a equação de Bernoulli. Primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar o princípio de conservação da massa, PCM. O princípio de conservação da massa fala que a energia, por ele ser incompressível, quer dizer que a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Ou seja, como a gente tem a vazão e as áreas, a área em 1 e a área em 2, a gente acha a velocidade. A velocidade em 1 é na entrada do bocal e a velocidade 2 é na saída do bocal. Então, colocamos aqui 1,5, que é metro cúbico por minuto. Temos que transformar isso para metro cúbico por segundo. Então, multiplicamos por 1 minuto dividido por 60 segundos. Minuto cancela o minuto, vai sobrar, então, metro cúbico por segundo. E aqui eu tenho a área que é metro quadrado, então é 1 sobre o metro quadrado. Metro quadrado corta com 1 metro cúbico corta com metro quadrado, ficando com metros. Então fica metros por segundo. A minha área é o quê? É 4 dividido por π vezes 0,1 ao quadrado. 0,1 porque é a área da minha
entrada aqui no bocal. Foi falado que é 10 centímetros. Fazendo a conta, a velocidade na entrada do bocal é de 3,2 metros por segundo. A mesma coisa agora nós vamos fazer na saída do bocal. Queremos saber a velocidade na saída do bocal. Então é o quê? É vazão volumétrica dividido pela área na saída do bocal. Então, como a vazão volumétrica não se altera, é a mesma, como mostrado aqui, que é na entrada igual aqui na saída, então é a mesma coisa, 1,5 dividido por 60, vezes a área. A área é o quê? 4 vezes 1 sobre a área, que é igual a 4 dividido por π vezes 0,03 ao quadrado. Isso me dando uma velocidade de 35,4 metros por segundo. Percebem que é o seguinte, que quando eu diminuo a minha área e eu tenho uma mesma vazão volumétrica, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta. Aqui, como eu tinha uma área grande, a minha velocidade aqui, a velocidade 1, é menor que a velocidade 2. Então, quando o bocal ele diminui de área, o que vai acontecer? A velocidade vai ter que aumentar para que haja que a minha vazão volumétrica fique constante. A área diminui e a velocidade aumenta. Agora, do princípio de conservação da energia, por não haver atrito e não haver presença e não haver troca de energia por calor e trabalho, chegamos à equação de Bernoulli, que é o quê? Na entrada do bocal, temos P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Isso é na saída do bocal. Essa fórmula aqui ela pode ser apresentada de várias outras formas. Se eu dividisse, se eu multiplicasse tudo por G, ficaria P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ. Entendeu? Só não confundir, é a mesma equação, mas o que? Eu multipliquei tudo por se eu multiplicar por opa. Se eu multiplicar isso aqui por G, o que ele vai me dar? Ele vai me dar P1 sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. A única coisa que acontece, que é diferente, isso aqui a unidade está em metro. E essa unidade aqui é de metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Essa é a única diferença. Entendeu? A única coisa que difere é que as unidades da equação. Porque esse termo aqui está toda ela em metro. Aqui está toda ela em metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, o que nós fazemos? Pegamos essa equação aqui. Como não tem diferença de altura, por causa que nós estamos trabalhando numa mesma linha de corrente, Z1, a altura em 1 é igual à altura em 2. Então, cancelo. Eu fico apenas com as duas primeiras parcelas. A primeira devido à energia de pressão e a segunda devido à energia cinética. Isolando para achar a pressão em 1, o
que nós temos? V ao quadrado sobre V ao quadrado, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, vezes gama dividido por 2G. Ué, e o que aconteceu com o meu P2? Onde que ele está? Ele cancela. Por que ele cancela? Porque esse aqui é uma pressão atmosférica. Pressão atmosférica, a gente trabalha aqui com a pressão relativa, ou seja, aqui ela é zero. Por que trabalhamos com a pressão relativa? Porque se a gente colocasse pressão absoluta, teria então a pressão atmosférica aqui mais a relativa. Aqui eu também teria pressão relativa mais a pressão absoluta. Então cancelo. Cancelo a pressão atmosférica daqui com a pressão atmosférica daqui, ficando apenas somente com pressão relativa. Então eu sempre entro com a pressão relativa aqui, nas minhas contas. Então, como a minha pressão relativa, eu não tenho pressão relativa, a minha pressão relativa é atmosférica, então é zero. Então eu fico agora resolvendo a equação, eu não sei o valor de gama, mas sei o valor de ρ. Gama é o quê? É ρg. Como eu tenho ρg e o g embaixo, cancelo g com g, fico com ρ. Agora eu tenho as velocidades, eu tenho a massa específica do meu fluido, que é a água, divide por 2, eu encontro a minha pressão na seção 1, que é de 620.217 Pascal. Agora, o que eu vou fazer? É um balanço de forças. Ou seja, é aquele meu somatório para que o meu bocal não saia da minha mangueira. Ou seja, eu tenho que ter uma força FP, essa força dos parafusos tem que aguentar. Se não aguentar, então a minha força do escoamento é maior que a força do parafuso. Eu tenho que ter uma força do parafuso igual à força do escoamento. Então, como é que eu faço? É minha força do escoamento é P1 vezes a área 1, me dá a força. A força em 1 é igual a P1 vezes a área 1. Agora eu tenho FP. E eu tenho FP. FP. Eu quero saber o valor desse FP. Isso aqui é uma resultante. Essa resultante minha tem que ser igual a zero. Ou seja, F1 está na direção da esquerda para a direita. Então, é menos FP é igual a minha resultante, que é igual a zero. Ou seja, pegamos aqui na nossa equação para o balanço de força. Essa aqui é a minha equação. Agora, fazendo o princípio de conservação do movimento linear, da quantidade de movimento linear, aqui eu esqueci de um quê? Aqui é quantidade de movimento linear em x, nós temos que os somatórios das forças em x é igual a massa vezes velocidade da saída menos entrada. Ou seja, igualando as duas equações, equação 1 e a equação 2, o que eu tenho? Que P1 vezes A1 menos F2, que é o meu somatório de Fx, é igual M ponto vezes V2 menos V1. M ponto, não esquecer que estou falando de vazão mássica. Esse aqui é vazão mássica.
como eu quero saber a minha força em P, qual que é a força nos parafusos, no total dos parafusos que tem que aguentar, então isolo ele. P1 vezes A1 menos M ponto V2 menos V1. A pressão eu já calculei. Pressão eu calculei aqui atrás da equação de Bernoulli. A1 já é dado, que é a geometria da minha mangueira. A vazão máxima eu não tenho, eu tenho que encontrar. E as velocidades eu já tenho do princípio de conservação da massa. Então, encontrando a minha vazão máxima, que é dado por quê? É massa específica vezes a vazão volumétrica. Então, é o quê? 998 vezes 1,5 dividido por 60. 1,5 é o quê? É minha vazão volumétrica metro cúbico por minuto, então eu tenho que dividir por 60 para me dar em segundo. Assim, encontrando 24,95 kg por segundo. Essa é a minha vazão máxima. Agora é só jogar os valores na equação apresentado no slide anterior, nessa equação aqui, para achar a força total que vai ser aplicada em todos os parafusos. Fazendo isso, eu encontro a força em todos, que vai ter que ser no conjunto todo de parafusos, vai ser de 4.069 newtons. Alguém ficou com alguma dúvida nos exercícios? Hein, gente? No exercício, quer dizer, me desculpa.